Buenas, galera. Muito boa noite. Jack aqui, mais um DesbugaCast na área. Mais um produto, né, original aqui dos estúdios Voz e Versa, sempre com aquele nosso apoio incondicional da ConnexTI e da Super Geeks. E hoje, galera, bom, para variar, né, a gente vem trabalhando nesse formato com muito carinho, né, com muito zelo para trazer só coisa realmente de qualidade, conteúdo que realmente vai fazer a diferença para quem ouvir, para quem consumir. Essa é a nossa intenção macro, né? E hoje eu tenho o prazer, um enorme prazer, aliás, de convidar um grande amigo meu de longuíssima data. Atualmente é líder aí de engenharia de software no PicPay, ou na PicPay, depois ele vai falar sobre isso. Um cara que eu conheço há bastante tempo, além de ser um desenvolvedor, um programador sênior extremamente experiente, como se espera de um sênior de verdade. Hoje em dia se chama qualquer coisa de sênior. E o Elton não é um destes, tá? É da velha guarda, é sênior de verdade. E também um cara que se envolveu em diversas tecnologias, passou por diversas ondas aí de ferramental, de metodologia, de programação. Ninguém menos, ninguém mais do que Elton Luiz Mineto. Acho que o Luiz quase ninguém sabe que existe, mas existe. Elton Luiz Mineto, um grande amigo, como eu já disse. E reforçando aquilo que eu já disse fora do ar, Elton, obrigado, cara, por ter aceito esse desafio, esse convite. E seja muito bem-vindo ao Desbuga, cara. Um prazer te ver aqui. Ô, cara, brigadão, obrigado pelo convite, cara. Pena que eu não pude estar aí próximo e tomar uma cerveja depois, mas vai ficar pra próxima. O Elton, além de ser. O Elton é programador raiz mesmo, né? Porque além de ser um excelente dev naquilo que faz, com o olhar holístico da função e da carreira, né? É um cara que gosta de cerveja de verdade, aliás, é um exímio entendedor da nobre arte. Ah, tá aqui também, um exímio entendedor da nobre arte de fazer cerveja, de consumir cerveja também, né? É, e é um cara que gosta de rock and roll, de heavy metal, então a gente tá muito. Depois eu vou fazer essa brincadeira, essa analogia. Mas ninguém melhor do que ele mesmo para falar sobre ele, né? Então, Elton, quem é Elton Luiz Mineto, ou Elton Mineto? De onde é que veio, para onde vai? Conta um Mas, pouquinho sobre você. legal, cara. Eu tô na área, eu fiz a conta agora, cara. Fiz desde 1996, são 29 anos já. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um programador. Nesses 29 anos eu fiz um monte de coisas, mas sempre foi um programador fazendo aquilo. Tipo, foi um programador dando aula, um programador palestrando, um programador programando, claro, mas escrevendo livros, sendo gestor de pessoas, tendo startup, sendo pai. Então eu sempre me considerei um programador no sentido de olhar o problema e tentar quebrar ele em pedaços menores e tentar entender o que se repete, quais são os padrões. Então são coisas que tipo, sempre funcionou muito bem para mim. Lógico, tem coisas na vida que não são tão binárias assim, e tem seus desafios, mas eu sempre gostei dessa área, tanto que sempre brinco que no vestibular, na opção, segunda opção, eu deixei em brancos. Tipo, se eu não passar em computação, nem brinco. Eu vou tentar de novo no que vem. Então, em 96 eu entrei na área, comecei na faculdade e comecei a trabalhar na faculdade mesmo. Como o Jack falou, trabalhei com várias coisas. Eu comecei com COBOL, fiquei uns 6 meses com COBOL, depois fui para PLSQL, ferramentas da Oracle. E aí, em 99 eu descobri PHP, e eu fiquei acho que uns 15 anos com PHP como minha linguagem principal. E agora faz 10 anos que eu estou com o Go, vocês estão vendo lá atrás, desse lado, os bonequinhos do Go lá. Faz 10 anos agora que eu estou focado nessa linguagem. Lógico que a gente sempre mexe com outras coisas. Aqui no PicPay a gente tem PHP, Java, Go, tem outras coisas, então eu esbarro em outras linguagens também. Estou essas últimas semanas aí brigando com a JVM do Java para resolver uns problemas. Então, é sempre olhando com essa visão de programador para tudo que eu faço, sabe? Cara, não, muito, muito legal, assim. E, Elton, a gente se conhece dessa época do PHP.
Não sei se tu vai lembrar exatamente, mas foi ali em 99, 2000. Já participamos de projetos juntos, né? De iniciativas, de trabalhos que a gente desenvolveu juntos. E eu sei, aliás, aqui, ó, pra galera que não tá antenada, eu já vou começar fazendo um recorte histórico e ao mesmo tempo uma provocação pro Elton. Tu consegue compartilhar minha tela aqui, Tiagão? Olha só, galera, eu achei aqui não sei se a galera vai ver aqui, tá na tela, eu achei aqui uma relíquia, uma raridade. Lembra desse livro, Elton? Sim. Muito bem. 2004, eu acho, uma coisa assim, 2005. Exatamente. Frameworks para desenvolvimento de PHP, onde o Elton explorava, dentre eles, o Symfony, né? O Cake, não é? Até que, aliás, tem aqui uma contracapa maravilhosa. Olha quem está nessa contracapa, gente. Olha quem é este Caraca, menino, cara. sem barba. Este menino aqui, ó, ok, na época. E uma coisa que eu sempre admirei muito em ti, Elton, falando muito sinceramente, né? É o fato de você realmente não só ser um profundo conhecedor de muita coisa, mas de você ter nativamente uma facilidade de transmitir isso. Isso é uma coisa que a gente tem ou a gente não tem, né? A gente nasce, é um certo dom, eu acho, tá? Pelo menos nas andanças que eu tenho, tá? Nas experiências que eu tenho. E tu sempre se aventurou muito em escrever, e muito antes de ChatGPT, de Gemini, que hoje, como todo mundo vira escritor instantaneamente, né? Numa época que realmente tinha que escrever de verdade, né? O cara tinha que pensar no conteúdo, estruturar, escrever, né? E eu me lembro de um livro anterior a esse. Desculpa, gente, tô gripado também. Mas de um livro anterior a esse que você participou com um capítulo, corrija se estiver errado, de computação em grid, lançado, se não me engano, pela IBM. Conta um pouquinho dessa tua aventura e já aproveitando, eu não sei se o Thiagão ainda tá na minha tela, mas pode colocar, então, se tu puder colocar. Olha só, galera, para quem se interessa mais, já de cara, pelo trabalho do Elton, o Elton tem vários e-books, como eu disse, ele se aventura e faz isso muito bem feito, numa linguagem muito didática, sem rasgação de seda, mas de fato é. Ele tem vários e-books aqui, estão disponíveis na Amazon. E você vai ver que tem bastante coisa sobre Zend, sobre PHP, porque veio dessa leva, né, Elton? Então eu queria emendar duas perguntas numa, resumindo. Como é que é para ti se aventurar como escritor, né, dentro desse contexto? E como é que foi essa vida dentro do PHP? Eu sei que tu foi embaixador da Zend no Brasil. Fala um pouquinho mais sobre essa história, que não é curta, né? É uma história longa, né? Cara, eu acho que talvez seja uma herança tanto da parte de dar aula quanto escrever dos meus pais. Os dois são professores aposentados. Minha mãe, além de professora, é poeta e escritora. Então, acho que eu sempre cresci ao redor de livros. Eu sempre li muito. Aqui na minha estante dá para ver algumas coisas. Eu tenho na casa dos meus pais um armário gigante de quadrinhos até hoje. E no meu Kindle também está lotado. Então, eu sempre gostei muito de ler. E isso sempre me abriu, me deixou mais fácil escrever, eu acho. Eu sempre digo que quem escreve bem é porque lê bem, lê bastante, né? Você tem repertório, você sabe concatenar bem as palavras e tal. Então eu sempre gostei disso e é uma forma que eu comecei, ano passado, eu tenho um site pessoal, eltomineto.dev, que ano passado fez 20 anos. E há 20 anos, pelo menos uma vez por mês eu escrevo. Então, tudo que eu fui aprendendo nesses 20 anos, eu fui documentando lá. Tipo, a primeira vez que eu aprendi a usar Ajax, a primeira vez que, sei lá, aprendi a fazer um algoritmo em Python. Então, eu fui escrever, meus primeiros códigos em Go, eu escrevi lá. Então, sempre foi uma forma de eu aprender e o fato de eu me esforçar para transformar aquilo num texto, para explicar para alguém, é a forma que eu consigo aprender mais, assim. Então, agora, por exemplo, eu estou estudando sobre IA, como todo mundo deve estar fazendo. Então, fiz um post semana passada, mês passado, eu estou com mais um em construção, tem mais algumas coisas, tipo, recentemente a linguagem Go lançou alguns pacotes novos. Eu vou escrever um post, quero aprender o pacote, então eu vou aprender para escrever e ensinar, sabe? Então, Perfeito. acho que eu sempre usei o fato de ensinar como uma forma de aprender, me aprofundar em várias coisas, sabe? Então, para mim, acho que foi
uniu assim essa vontade de aprender com poder contribuir com a sociedade, né, com o conhecimento. E eu acho que E a outra, é muito geracional isso, né, Mineto? Assim, ó, porque a gente vem de uma época, nós somos contemporâneos, né? Embora você notoriamente parece estar bem melhor do que eu, mas nós somos contemporâneos e a gente vem de uma época que obviamente era analógico, a gente tinha que realmente comprar e ler livros físicos, né? A internet engatinhava aí na década de 90 e do meio da década de 90 e basicamente era um terreno sem conteúdo, né? Pelo menos sem conteúdo importante. Então, realmente a gente precisava carpinar para achar minhoca, como a gente diz no interior. E de fato era o que a gente fazia, né? A gente realmente precisava ler, tinha que ler muito. E a ideia de você escrever, e mesmo você se envolver com a ideia de dar aula e tudo mais, é isso que tu falou, né, Elton? É a maneira que você tem de estudar para passar e ao mesmo tempo assimilar aquele conhecimento. E aproveitando esse gancho, eu queria que tu adentrasse um pouquinho mais a isso em relação a, cara, como chegar de forma sólida no teu entendimento, sólida, em posições como a que você está hoje, que se me fala a memória é Principal Engineer, Software Engineer, né? O nome é fantástico, né? Os nomes em chique, né? inglês. Como chegar de forma sólida e não de forma aventureira, né? Quer dizer, já deu alguns nuances, né, cara? Ler, escrever, se experimentar, trocar ideias. Eu sei que, cara, a galera mais jovem que tá ouvindo a gente pode pensar, putz, cara, esse negócio é das cavernas, hoje a gente não precisa mais disso, né, cara? A gente pergunta pra IA generativa, ou então a gente posta no Reddit lá, enfim, tá tudo certo. Mas na tua visão de mercado, Elton, isso precisa ter algumas coisas que ainda valem a pena serem feitas, né? Cara, eu acho que, na minha opinião, tem duas formas de você crescer na carreira e elas precisam andar juntas. A primeira é a educação. Você precisa adquirir educação, adquirir conhecimento. Isso pode ser desde ler um livro, um post, um podcast, uma universidade, ou qualquer coisa, qualquer forma de conhecimento. Você tem que adquirir esse conhecimento, ler, sabe? Só que só isso você vai ter um conhecimento raso. A segunda parte para você crescer é prática. Então você tem que ter a teoria e a prática, tem que ter experiência, você tem que ter codado aquilo em produção, você tem que ter, sabe, se exposto a vários tipos de projeto, a vários tipos de cliente, de times, tecnologias. Então, eu sempre digo, tem que usar as duas coisas. Você tem que ficar sempre coletando conhecimento e colocar isso em prática, colocar isso em experiência. E não só experiências boas, mas experiências ruins. Você tem que ter, eu sempre digo, tem que ter feito um deploy na sexta-feira e dado errado, um delete saveware, sabe? Esse tipo de coisa que você vai aprender a crescer, sabe? Hoje, onde eu tô, a posição que eu tô, ela é muito uma soma de tudo que eu fiz no passado, sabe? Todas as coisas que eu fiz, todas as experiências foram me moldando para chegar hoje. Então, o fato de eu ter dado aula me ajuda a ensinar os devs mais jovens, o fato de eu ter tido uma startup faz com que eu consiga conversar com o time de negócio, o time de como eu precisei conversar com os clientes, investidores da minha empresa. Sabe, o fato de escrever livro e posts me ajuda a escrever documentação interna para o time. O fato de eu ter codado em diferentes linguagens, desde clientes pequenos até clientes grandes, e projetos de uma pessoa até times com 45 pessoas, com times internacionais. Isso tudo foi me ajudando a ser sólido, né? Acho que a palavra certa que você falou, né, é sólido, né? Se tu tentar pular essas etapas, algumas etapas, vai ficar faltando coisas. Vai chegar um momento que a tecnologia muda e você não tem a base para você suportar essa mudança, você entender essa mudança, sabe? Conforme você começa a ter. Eu lembro que, voltando ao meu histórico ali, eu tinha 15 anos de PHP. Quando eu fui para Go, teve muita coisa que eu. Ah, beleza, eu já sei fazer isso, eu vou traduzir para Go. Ah, isso aqui é diferente, isso aqui eu faço assim, lá em PHP é assado, aqui o framework é assim. Então, mesma coisa quando eu precisei mexer com Java, com Python.
o fato de eu ter bagagem teórica e experiência me ajudou a transferir conhecimento de uma tecnologia, de uma situação para outra. Então, eu acho que não. A gente brinca que os sêniores de 3 anos. É possível, cara, porque você é É isso. especialista, talvez você seja especialista numa tecnologia, e ok, mas você não é sênior, cara. Você não teve problemas, teve que resolver problemas de conflito, problemas de requisitos, problemas de código legado. Você não teve que se responsabilizar pelas decisões que você fez no passado, sabe? Então, eu gosto sempre de ficar nas empresas que eu passei um ciclo maior, assim, 3, 5 anos, talvez, para conseguir as decisões que eu tomei ou que eu ajudei a tomar terem repercussão, eu tenho que conviver com elas, eu tenho que melhorar o que eu fiz, sabe? Isso tudo me trouxe um aprendizado que, se eu ficar só pulando de emprego em emprego a cada 6 meses, eu não consigo ter esse ciclo completo, sabe? Não, perfeito. Assim, ó, eu gostaria muito que a galera mais jovem tá consumindo esse conteúdo e que vai consumir, aliás, só um pequeno adendo, tá? Pô, siga os nossos canais, né? Aqui o nosso canal no YouTube, o DesbugaCast, né? O mesmo vale lá pro Instagram, ok? Tem Facebook também, se alguém ainda usa essa rede, em 2025, mas tem também, e a gente vem se esforçando para fazer os cortes, e o pessoal da edição, o time do Thiago, Thaís, aqui, o pessoal do Voz e Verso faz isso de maneira com muito carinho e muito cuidado. Mas voltando, né? Hoje, excepcionalmente hoje, a gente não tá fazendo ao vivo porque a agenda do Elton precisou. A gente precisou se adequar, obviamente, à agenda do Elton, que gentilmente aí fez com a gente aí, enfim, aceitou fazer com a gente esse episódio, né? Então, quem tiver dúvidas, enfim, ou curiosidades, ou sugestões, enfim, deixa nos comentários, como sempre. E voltando para o que interessa, a galera que for mais jovem, acho que esses conselhos, se é que posso dizer assim, essa visão do Elton, ela é extremamente valiosa, né? Porque a questão da teoria, a questão de você entender como as coisas funcionam de fato e não ser um mero replicante faz muita diferença. E no Brasil, infelizmente, a gente tem a péssima mania de pegar um termo que é importante, que é bacana, que é respeitado no nível mundial e fazer caca com ele, que é o caso do Dev Senior de 3 anos, tá? Isso tem essas aberrações e a gente vê cada vez mais isso, aliás, diga-se de passagem. Mas, Elton, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é fundamental da tua carreira, assim, porque, cara, tu sempre teve uma liderança técnica natural dentro da área. Só que fazer gestão de pessoas, o buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. Qual é o paralelo que você traça entre essas duas situações? Qual o teu, ou quais foram os teus maiores desafios nesse sentido? E hoje mesmo, hoje em dia, liderar time é uma coisa muito complexa porque são pessoas, né? E pessoas são complexas por si mesmas, né? Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Nossa, eu acho que a primeira lição que eu aprendi, assim, é que é uma carreira diferente, cara. No momento que. Quando a gente, tipo, outro momento comentou, a gente é mais das antigas. Né? A evolução era dev, analista, próximo passo era gerente do time. Você não tinha outra opção. Esse era o caminho que você tinha que seguir até alguns anos atrás. Então, provavelmente, muita gente da nossa época passou por esse processo e virou gestor, virou gerente do time, etc. É outra carreira, assim. Você começa a ler outros livros. Você para de ler livros sobre arquitetura de sistema, você vai ler livros sobre conflitos de pessoas, você vai ler gestão de tempo, ao invés de gestão de concorrência de processador, sabe? É outra carreira. Então eu fiz esse caminho, montei minha empresa nesse processo, mas chegou um momento que eu vendi a empresa e virei a empresa que comprou a gente. Eu virei um tech manager. Comecei gerenciando 5 pessoas, eu estava gerenciando, acho que umas 20, alguma coisa assim. E, cara, é completamente diferente e você tem que tomar outro tipo de preocupação. Você começa a olhar para a carreira das pessoas, você começa a olhar para gestão de tempo, de requisitos, às vezes de outras coisas, de gestão de negócio, sabe? De começar a barganhar budget com financeiro. Então, são outras coisas, assim. Eu não vou dizer que é melhor ou pior, eu vou dizer que é completamente diferente, você tem que estar preparado para isso.
E aí, nos últimos anos, surgiu aqui no Brasil, ficou mais forte esse esquema do carreira em Y, que chega até sênior, você pode ou seguir para gestão ou continuar técnico. Então, eu fiz esse pêndulo, né? Eu fui para gestão, fiquei 2 anos trabalhando full time como gestor, e o que eu percebi no final desses 2 anos, eu comecei a fazer uma autoanálise assim, de como é que eu estava e começar a pegar mentoria de pessoas que seguiram esse caminho. E eu percebi que eu tinha. A palavra-chave acho que era impacto. Eu tinha que ter muito esforço para ter um impacto. Eu virei um bom gestor, um bom líder de pessoas. Só que eu precisava. Chegar ao final do dia, eu estava exausto, cara. Eu queria deitar no sofá e, sabe, não fazer mais nada. Não conseguia sabe, era muito desgastante para mim. Eu tinha muito esforço para causar um impacto. E como eu decidi voltar para a carreira técnica, hoje eu causo bastante impacto, mais impacto, mas com um esforço menor, sabe? Para mim é mais natural hoje olhar para a liderança técnica. Então, chega o final do dia, eu quero continuar estudando, eu quero aprender outra coisa, sabe? Eu continuo mexendo com tecnologia. Então, visivelmente, assim, eu sou muito mais produtivo, eu causo muito mais impacto para a empresa como liderança técnica do que como gestor. Então, acho que também é bom fazer um parênteses aqui, que é a diferença de liderança e gestor, né? Eu, como líder técnico, eu não tenho pessoas que respondem para mim. Eu não vou dizer, fulano, eu preciso que você faça isso. Então, eu vou liderar pelo exemplo, liderar pela influência, eu vou ensinar as pessoas a chegarem ao caminho, ou juntos nós vamos chegar ao caminho. E aí, com essa decisão, eu ajudo as pessoas, os times a tomar decisão, e aí o gestor, a pessoa que é meu par, ela ajuda a fazer toda a parte de gestão de pessoas, prazos, essas coisas. Então, é um outro desafio. Como você falou, quando você é sênior, você é responsável pela sua tarefa ali, pelo seu time, pelo seu produto. Hoje eu trabalho numa área que são seis times, e somos mais principals, mas eu trabalho mais transversal, assim. Às vezes eu estou mais focado num time por um tempo, mas eu tenho que me preocupar com vários times, várias tecnologias. Então, eu não fico só codando como antes. Eu passo muito tempo discutindo tecnologia, discutindo é, estratégia de migração de alguma coisa, ou estratégia de implantação de uma nova tecnologia. Então, o que é legal é que o tempo que eu passei como gestor de pessoas me trouxe experiências que eu uso hoje como líder, sabe? Então, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, tem soft skills ali que eu aprendi e que hoje são bastante úteis no meu dia a dia, sabe? E por que você foi de uma ponta a outra do Y, assim, Elton? Tipo, cara, você foi pra gestão, aí você experimentou isso e falou, não, cara, mas é que eu realmente, meu negócio é ser um líder técnico, como tu mesmo disse, né? Vou dar um exemplo, uma analogia aqui, me corrija se estiver errado. Mas, cara, tu tem lá no time da Argentina, você tem o cara que é o capitão do time, que normalmente não é o Messi, né? E quando é o Messi, é outro que vai lá falar com o juiz, porque o Messi não tem exatamente essa incumbência. A incumbência dele é ser uma liderança técnica, como tu mesmo colocaste. Mas, pra mim entender, pra gente entender, tu foi pro lado de gestão, experimentou esse caos, e esse disse, não, eu quero lidar com outro caos. É isso ou não? Você se sentiu mais confortável, né, como líder técnico? O fato é que até um determinado ponto, quando você está ali, você é um tech manager, de até ali 5, 10 pessoas, você ainda tem muito contato com tecnologia. Então, você consegue ainda estar muito próximo de tecnologia, de decisões da arquitetura. Então, meio que enquanto eu estava nesse momento, isso estava legal. Assim, eu tinha sei lá, o Pareto é 80% eu ficava em gestão de pessoas e 20% eu tinha ainda contato com o técnico. Só que o próximo passo de evolução era eu virar head, era eu gerir pessoas que gerem pessoas. Então eu ia ficar muito longe da tecnologia. E aí eu percebi que não era o próximo passo que eu queria. Eu queria voltar, continuar tendo papel técnico, continuar liderando, continuar tendo discussões técnicas. E não era isso que eu queria de evolução de carreira, sabe? Então eu fiz mentoria, eu conversei com algumas pessoas tanto os que foram por gestão quanto os que voltaram, ficaram na área técnica,
olhei, contei, vi a história deles, o que eles decidiram. Então, eu me apoiei em literatura também, naquele livro Staff Engineer, do Will Larson, que é muito bom. Então, Uhum. foi os pontos assim que eu peguei a minha vivência, peguei com comparação com as outras pessoas. Cada um, lógico, tem a sua história, né? Mas dá para tirar bastante coisa disso. E pensei onde é que eu quero estar daqui para frente. Qual o próximo passo de evolução? Eu quero ser head, eu quero liderar gestores e ficar completamente longe da tecnologia, ou eu quero continuar perto da tecnologia, que é onde eu sou muito mais produtivo, muito mais feliz no final das contas. Né? Perfeito. Acho que esse é o ponto, ser feliz, né? Acho que essa é a pegada, né, Elton? Tem aquela falácia de que se você vai fazer só o que você gosta, você vai ser. O fato é que eu não faço só o que eu gosto. Tem muita coisa que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer. Como dizia o John Quem Wayne, o faz, homem né? tem que fazer. O John Wayne Tem, falava: o homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Só é, que aí tem reunião, tem, sabe, discussão de contratação, coisas que às vezes eu participo, que não é o que eu gosto de fazer, mas as coisas que eu gosto, que são tão legais que compensa todo o resto. Então, perfeito. sempre que eu vejo alguém mais novo, eu vou procurar uma coisa que eu gosto de fazer. Cara, se prepare porque a vida não é assim, cara. Não. Você tenta achar alguma coisa que aquilo que você faz, que você gosta, vale toda a parte chata do resto. Inclusive tem um meme bem legal que não é tão atual assim, mas ultimamente voltou, aflorou, né? Que diz o seguinte: trabalhe com o que você gosta e logo você não gostará de fazer mais nada, né? Então é mais ou menos isso. Logo você não vai gostar de mais nada, né? Obviamente que é uma analogia, né? Uma brincadeira, um meme. Mas é isso, né, cara? Às vezes eu faço o que quero, às vezes faço o que tenho que fazer, como diria o velho chorão lá do Charlie Brown. Uhum. E eu acho que tu resumiu muito bem isso. E até o Tiagão, se puder, o Tiagão pegar minha tela de novo, eu quero chamar a atenção de vocês para dois dos últimos livros aqui que eu vi do e-book do Elton, que tá na Amazon, para quem não consumiu, consuma, porque eu acho que é interessante. E vocês vão notar aí dos Ant Framework que o Elton meteu 2 baterias na capa, ok? Não só isso, tá, galera? O Elton, recentemente mais ou menos, acho que foi 2022 por aí, pelo que eu vi, você lançou mais um e-book que tá no teu blog, que eu acho fantástico, aliás, fantástico, eu já li, por isso que eu posso dizer que é fantástico, ok? Que é exatamente esse cara aqui, ó, ok? Dicas de carreira para devs, ok? Acho que foi 2022 isso aqui, né? Aqui, ó, 2022, né, Elton? Uhum. Isso aí. Tá, e esse eu não vi na Amazon, esse tá gratuito, tanto no formato EPUB quanto no formato PDF. E tem eu acho fantásticas as analogias que o Elton faz, sempre nessa linha do rock and roll, que é, seja o programador, ou melhor dizendo, a diferença entre o programador David Grohl e não, ou melhor, o programador David Grohl e não Axl Rose, né? Tem um capítulo aqui, depois vocês vão lá tirar a lição e ver. E eu gostaria de perguntar já pro Elton, por que você gosta tanto dessas referências? E segundo, já emendando, como é que foi fundar, trabalhar, elevar, vender a Quadrocker? Que a Nossa. gente participou, eu conheço um pouco dessa tua história, a gente participou de projetos juntos. Como é que foi isso e por que Quadrocker? Massa. Cara, eu sempre gostei de música. Eu não toco nenhum instrumento porque eu gosto demais de música para estragar a música. Então, vocês estão vendo ali atrás o Leme do Motorhead, aqui na minha frente tem os posters do Black Sabbath. Então, eu realmente gosto muito de música. Então, a história da Code Rocker foi engraçada porque em 2008 eu estava em 2010, na verdade, eu estava em Joinville, trabalhando numa startup, a startup faliu, e estava eu e um cara que trabalhava comigo, e nós dois éramos muito fã de metal, muito fã de rock, e a gente estava vamos montar uma empresa, e a gente começou a pensar no nome da empresa e tal, e passamos uns dias pensando assim, nada funcionava, e a gente desistiu, vamos fazer um churrasco, tava eu e ele, o pessoal fazendo churrasco, tomando cerveja, e aí eu falei, cara, tá ligado que escrever código é igual escrever música, cara? É uma forma de arte, porque você se expressa, você quebra conceitos, quebra barreiras, é muito rock and roll, cara. E aí, de repente, a gente olhou assim, pô, Code Rocker, cara.
Aí a gente pegou o celular, olhou, estava registrado o domínio. Isso foi um sábado. Estava registrado o domínio, a gente comprou o domínio naquele, meio bêbado naquele momento, compramos o domínio e na segunda-feira a gente encontrou um amigo nosso que é, ilustrador. A gente falou para ele, cara, vamos montar uma empresa, o nome da empresa vai ser Code Rocker. Isso foi no almoço. 2 da tarde ele mandou pra gente, cara, me empolguei com a ideia de vocês, está aqui o logo, que é aquela mãozinha ali que está na capa. Aham. Ele inventou o logo assim, foi tudo instantâneo assim. A empresa existe até hoje. Eu cofundei junto com o André em 2010. Em 2015, mais ou menos, o André saiu, entrou a Júlia, mais ou menos por essa época, um pouquinho antes. Em 2018 eu vendi a minha parte para a Júlia. A Code Rocker ainda existe, está em Joinville. Na verdade, hoje ela é mundial, está espalhada. A gente trabalhou com desenvolvimento de serviço, produto, consultoria. Esses livros eu escrevi durante o tempo que eu era fundador da empresa, então por isso que tem na capa. E aí, em 2018, eu vendi para seguir um outro sonho, que era montar uma startup de produto. E aí aconteceu um monte de outras histórias que a gente pode ver depois. Então, a Code Rocker foi isso. Assim, eu realmente acredito que escrever código é uma forma de arte. Lógico, tem diferentes tipos como você pode fazer um hackathon e criar alguma coisa muito maluca, assim, até fazer um software para avião. Então, eu acho que você consegue se expressar, você consegue. E a ideia as analogias eu fui escrevendo muito sobre isso, tipo, não seja um Dave Grohl e não um Axl Rose. Porque o Dave Grohl é o cara mais nice guy do rock, é o cara que Todo mundo adora toca ele, né? com, toca com todo Todo mundo adora ele. mundo, contribui com todo mundo. Já o Axl Rose era um cara estrelinha que brigava, sabe? E ninguém quer um programador estrelinha. A gente quer um programador que faça parte do time, que escreva código pensando no coleguinha, que faça jam com um amigo, sabe? Então, essa foi a analogia, assim, que eu... E tem outras que eu fiz ali, tipo, do Não, AC/DC, eu várias adoro outras, aquele várias outras. texto. Eu não vou ficar dando spoiler, porque o e-book tá lá, tá gratuito, galera. É só tirar, criar vergonha na cara, como a gente diz no interior, ir lá, baixar e ler. Se você é da área de desenvolvimento, se você quer ser da área de desenvolvimento, ou se você quer entender a área de desenvolvimento, tá aí. Já a dica colocada aí, material muito legal. Apesar de ter escrito 2022, é extremamente atual. E tem essas Na sátirazinhas. verdade, eu atualizei ele depois disso, tem mais alguns capítulos que eu fui atualizando. Se tu pegar o dicasdecarreira.dev, acho que deve ter a versão mais atualizada. Aí lá, porque esses capítulos são todos os posts do meu site que eu fui escrevendo e fui atualizando com o tempo. Então, Show. acho que tem uns capítulos Fica, novos na última versão. fica a dica aí. Bom, mas tudo mudou e você acabou não, você está, né? Porque acabar é um negócio meio tragicômico, né? Você está no PicPay. Como é que foi essa transição, Elton? E assim, em termos de tecnologias, aquele Elton que, cara, eu sei que você, de novo, é embaixador da Zend no Brasil, me corrija se estiver errado, tá? Eu posso estar, minha memória pode me trair aqui. É um cara extremamente conhecido dentro da comunidade brasileira e internacional, dentro do universo PHP. Cara, chegou no PicPay, tudo mudou? Algumas coisas mudaram. Quais são as tecnologias que tu tem que trabalhar hoje e como é que foi essa transição? Massa. Eu queria muito essa experiência de trabalhar numa empresa grande. A PicPay tem quase 4.000 funcionários, 1.200 são tecnologia, então é um time bem legal. Eu queria ter essa experiência de trabalhar numa empresa grande, empresa em crescimento ainda. Esses 3 anos que eu estou lá, a empresa continua crescendo. Em algum momento vai fazer uma IPO, se tudo der certo. Então é uma empresa que está em momento de crescimento e eu queria ter essa experiência assim, de trabalhar com times diferentes, tecnologias diferentes, com números muito grandes, sabe? Então é muito legal assim, qualquer coisa que a gente faz tem tanto para certo quanto errado, né? Derrubar um Claro. servidor, um cluster de meio-dia, cara, são milhões de reais perdidos. Então, é muito legal. Eu estou numa área que é uma área de plataforma, então eu trabalho uma área que os clientes dos meus times, os times que eu trabalho, são os outros times da empresa. Então, eu sempre brinco, se alguém me falar, Mineto, o aplicativo do PicPay está fora. Não é comigo. Se os times estão conseguindo fazer deploy, tá beleza. Lógico que não é bem assim, né? Mas eu trabalho nos times. Eu tô muito próximo dos times
Kubernetes, Kafka, observabilidade, gateways. Então, são times que são responsáveis por core do sistema. Tipo, até estava falando hoje numa reunião, galera, se a gente não fizer isso aqui certo, a gente derruba a empresa inteira, sabe? Se a gente errar numa migração ou num deploy, alguma coisa, a gente derruba, causa um impacto muito grande, sabe? Então, isso é legal, porque qualquer coisa que a gente precisa coletar métrica ou fazer uma melhoria, tem um dos times lá que trabalha na minha área que o produto deles, que é feito em Go, tem mais de 5 bilhões de requests por dia. Então, é uma aplicação tão grande que faz diferença a ordem dos campos numa struct, porque isso consome menos memória, sabe? Então, são poucas empresas aqui no Brasil que você tem essa oportunidade de trabalhar com esse tipo de escala, assim, sabe? São milhares de microserviços, são centenas de clusters Kubernetes. Então, isso é uma experiência muito legal, assim, você trabalhar com esse tipo de complexidade num sistema mega distribuído. Então, você tem tecnologias diferentes. Então, o PicPay nasceu com PHP e depois foi incluindo Java e Go. Go é a linguagem mais nova na stack, mas ela está crescendo bastante. Tem times migrando coisas, por exemplo, de Java para Go, para ganhar performance, reduzir custo. Tem coisas, lógico, ainda em PHP, em Java, bastante coisa, mas uma área que me fascina, assim, tecnicamente falando. A área de fintech, né, tem crescido muito e tem muito para crescer ainda. Então, são desafios que eu estou curtindo muito, assim. Né, com certeza. E porque acho que todo mundo sabe quem é a PicPay, né? É uma das principais fintechs aqui do Brasil e hoje até fora do Brasil. Eu não sei se estão atuando em outros mercados ou está concentrado no Brasil Está no Brasil. hoje. No Brasil, Acho né? que Tem toda uma questão de legislação e caramba, quatro, né? que tem bastante espaço aqui, né? A gente está com 60 e poucos milhões de usuários, então nem todos eles são Sim, ativos o tempo inteiro, então tem sim. um desafio de transformar mais clientes ativos, então tem mais produtos sendo criados, é bem bacana. E nessa esteira de desenvolvimento, assim, Elton, o que que vocês usam na esteira mesmo, né? Em termos de testes, de clean code, de arquitetura, tu já falou um pouquinho, né? E Uhum. quando eu for para arquitetura, pelo que eu entendi, toda essa infra de vocês me parece que está rodando num cloud provider público, provavelmente AWS, e corrija se estiver errado. E hoje vocês são muito mais microserviços, vocês são monolíticos, vocês são os dois. Como é que isso funciona na prática? Legal. É completamente microserviços. Tinha alguns serviços legados que foram estrangulados, assim, tirado pedaços, e o legado também virou microserviço. Lógico, uma empresa com 14 anos, você tem alguns legados, né? E tá tudo bem, é o que trouxe a gente aqui. Então, é uma aplicação, um ecossistema orientado a microserviços. Tem algumas coisas que são orientadas a evento, muita coisa. A gente não é exatamente event-driven development, mas tem muita coisa em eventos. Acontece bastante coisa que é orquestrado via eventos. O PicPay tem uma característica que é bem interessante, que é da autonomia. Cada área de negócio ela tem uma autonomia muito grande em como construir as coisas, em tecnologia, etc. O meu time, a minha área é uma área que cria consistência para várias desses times, mas os times têm as suas liberdades. Então, tem time que usa Kanban, outros times usam Scrum, usa uns que usam Java com Spring Boot, outros PHP com deve ter alguma coisa com Laravel ainda, agora a gente usa Swole. Go, a gente tem diferentes frameworks lá dentro, mas a gente está criando, tem algumas bibliotecas padrão. Então tem muito disso de autonomia, lógico, autonomia com alinhamento, os times sabem para onde estão indo, mas eles têm uma liberdade de escolher algumas coisas e a gente tenta dar um caminho pavimentado. Né? Tipo, se você seguir essas ferramentas aqui, vai ser mais fácil, mas se você quiser seguir por conta própria, você vai ter os seus desafios, mas tem sua liberdade. Então a gente usa muita coisa open source, Kubernetes, Tekton, Argo, essas coisas de CI/CD, a gente usa open source,
muita coisa tipo OpenTelemetry, uh, Grafana, Prometheus. Então tem bastante coisa que a gente usa, Postgres, MySQL, Mongo. Então tem as coisas que a gente encontra no mercado open source. A gente tem bastante essa tendência a usar open source. Bastante coisa gerenciado pela AWS, por alguns fornecedores, mas é mais ou menos isso. Assim. Então a gente tem processos de criação de RFC para padronizar algumas coisas, mas no geral, assim, tem desde APIs REST até aplicações que usam gRPC entre elas, então aplicações que no mesmo fluxo de cliente ali que você faz um Pix ou algum outro evento, ação dentro do sistema, passa por vários serviços diferentes, de linguagens diferentes, com times diferentes, então é bem heterogêneo, não vou dizer que é completamente heterogêneo, a gente tem uma caixa de ferramentas grande, mas a gente controla para não ter tantas assim. Lógico que a empresa cresceu por M&A, né, aquisições, a gente nesses anos adquiriu algumas empresas e aí tem tecnologias que aquela empresa usava, né? Então tem algumas coisas menores lá, algumas aplicações que são ainda que foram compradas, que aos poucos vão sendo migradas para essas stacks principais, né? Não, legal. E até já aproveitando essa deixa, a gente se conheceu muito dentro dessa esfera da comunidade open source, software livre, né? Tanto você quanto eu, a gente sempre se cruzava muito pelos fóruns internacionais de software livre, que infelizmente acabaram, né? Há algum tempo já, em Porto Alegre, enfim. E, cara, e pegando esse gancho, qual que é a importância desse ecossistema de open source dentro de arquiteturas tão profissionais e tão mercadológicas como é o caso do PicPay? E eu tô dando o exemplo do PicPay porque obviamente tu tá hoje aí nela, né? Mas eu sei que tu já participou de N projetos, outras empresas, outros produtos de outras empresas que talvez a gente nem cabe abordar aqui, até porque provavelmente tem NDA e coisas parecidas aí que a gente não deve, não pode tocar, mas enfim. Qual a importância disso, do ecossistema open source e como é que se vê o movimento assim em nível mundial? Porque no Brasil a gente sabe que ele foi um pouquinho soterrado, né? Infelizmente, né? Em termos de ideologia, filosofia, mas em nível global, como é que se vê aí essa questão do movimento mesmo open source, dessa tendência de código aberto? Cara, eu acho que mudou bastante o perfil em relação a quando a gente começou a falar em open source há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, que era muito uma visão de é mais barato, é livre, tinha muito mais uma tendência de você olhar para essa liberdade de você poder alterar, de poder ver o código. Eu acho que hoje em dia, cara, o principal argumento de usar software livre é a qualidade, cara, porque o software livre passou dessa fase de ser uma coisa alternativa, de ser coisa mais barata ou coisa livre, e hoje o principal motivo para a gente usar o open source é a qualidade. Você pega o Kubernetes, o OpenTofu, que era o Terraform, você pega os bancos de dados, Postgres, MySQL, Mongo, Grafana, Prometheus, OpenTelemetry. Então, tudo isso é código aberto. Então, você tem milhares de pessoas codando e olhando e revisando e auditando o código. Então, o fato de você trabalhar numa fintech é muito auditoria, é uma área de financeira é muito regulamentada. Então, o fato de tu pegar um código que está público, você, pô, tá aqui o código. Ele é disponível, é visível a qualidade dele, não tem um código malicioso, eu consigo pegar o código que está lá e rodar aqui, fazer um checksum e garantir que é o mesmo. Então, eu acho que o momento do software livre é muito mais de qualidade do que qualquer outra coisa. Então, você vê as grandes empresas, as big techs, fazendo muitos projetos open source, o Visual Studio Code da Microsoft, a Microsoft comprando o GitHub, você vê agora várias coisas de IA, modelos de LLM que são software livre. Então, eu acho que esse é o momento, assim. Teve essa mudança, hoje tem muitas empresas que criaram modelos de negócio ao redor do open source. Você pega a Grafana, por exemplo, você paga para eles hospedarem e otimizarem o teu software, o código open source. ClickHouse, que é uma empresa que está vindo aqui para o Brasil agora,
é um código open source, mas ele é muito complexo de você gerenciar, é caro para você, em questão de pessoas, né? De você treinar para otimizar o banco, então você contrata o serviço deles e paga para eles fazerem. Então, essa é a visão que eu tenho, assim, que o open source hoje, eu não preciso discutir com o gestor se por que usar Red Hat ao invés de usar Microsoft. Não Sim, precisa mais, perfeito. sabe? Então, essa batalha a gente já ganhou, sabe? Então, eu acho que esse é um momento muito legal de a gente ter visto toda essa história até chegar hoje, sabe? Sim, verdade. Em contrapartida, me preocupa um pouquinho essa questão é, da reciprocidade, sabe? Da retroalimentação, sabe, Mineto? À medida que a gente vê, pelo menos no Brasil, cada vez menos gente se interessando por contribuir, por entender, Uhum. por aproveitar essa ideia do código ser aberto e aí evoluir junto com aquilo que foi desenvolvido, enfim. Mas aí a gente já entra num problema geracional e Tem, aí uma série de outras coisas, né? tem É, alguns projetos que estão com algumas ideias interessantes quanto a isso. Se tu pegar o OpenTelemetry, que é o segundo projeto mais ativo da CNCF, só perde para o Kubernetes. Quando você se inscreve lá para ser você começa a ser um contribuidor, tem lá no documento de contribuição, eles sugerem fortemente que você pegue uma empresa para te bancar. Eles sugerem de você propor para o seu chefe, para a sua empresa, para a tua uhum, empresa bancar você para você desenvolver com software livre. Então, eles estão sugerindo isso. Então, tem outros modelos sendo tentados, perfeito. porque não dá só para ser Claro. vontade própria das Só pessoas. Então, ideológico, né? exato. Eu estou vendo assim alguns projetos grandes ganhando, tentando ir por esse caminho. Tem, tipo, pegar o PTLab, que tem várias pessoas que estão lá e são pagas pela sua empresa para codar como software livre. Então, tem esse movimento, assim, essa tentativa de resolver esse problema. Não, perfeito. É isso aí. Cara, e agora chegou no momento que uma pergunta que eu tô guardando mais pro meio pro final aqui, que eu sei que é o novo queridinho do Elton, pra quem acompanha ele, no dia a dia, nos eventos e enfim, no que ele anda fazendo por aí, é o Gol, né? Então, o mesmo empenho, mesmo olhar carinhoso que tu tinha para PHP, que provavelmente tu ainda tem, e outras ferramentas, eu te vejo, pelo menos acompanhando as tuas andanças, muito focado no Go, né? Como linguagem, como arquitetura, de back-end, enfim. E, cara, é uma coisa muito nova no Brasil, pelo menos. A gente vê muito pouca gente que não seja grande, ok? Usando Go, falando de Go. Por que Go? O que é o Go? Primeiro, Elton, se tu pudesse explicar. E por que essa nova paixonite pelo Go? Se tem a ver com a PicPay ou não? Só o new útil agradável. E em que instâncias vocês usam hoje Go dentro da PicPay, por exemplo? Massa. Então, começando do começo, o que é Go? Então, é uma linguagem que foi criada pelo Google internamente lá 14 anos atrás, se não me engano. E depois, há um pouco mais, há uns 12, ele virou open source. É um projeto que foi criado pelo co-criador de C, pelo criador da engine V8, que a gente conhece do Node, etc. E o outro Aham, terceiro criador é um dos criadores do Unix. Então, são caras que trabalhavam no Google, eles tinham um problema muito grande lá de tempo de compilação do C++ e da complexidade das coisas que eles precisavam fazer. E eles resolveram criar uma linguagem para resolver esses problemas e começou a crescer lá dentro. E aí eles disponibilizaram com open source. O criador de C, ele fala que com Go ele conseguiu criar coisas que ele queria fazer com C, só que não tinha tecnologia. Então, Go foi criado para você usar concorrência e ser simples. Porque hoje todos os nossos CPUs são multicore, sabe? Então, nosso perfeito. relógio, eu acho que tem mais cores do que o computador que levou para a Lua. Então, é muito fácil hoje você trabalhar com ter disponível poder computacional que você não tinha antes. Então, Go nasceu com isso. Pô, vamos ser fácil, é uma linguagem mega simples. Ela tem 25 palavras-chave. Tipo, Go é muito. Você quer fazer. Só tem uma forma de fazer loop, só tem uma forma de criar
variável, então uma linguagem compilada, rápida de compilar, extremamente eficiente. Então foi criada para isso e ela foi usada muito internamente no Google para criar, por exemplo, o projeto Borg, que depois virou o Kubernetes, foi feito em Go. Então hoje os maiores projetos, se pegar Kubernetes, OpenTelemetry, Grafana, Prometheus, Terraform, todos esses caras são feitos em Go. Então é uma linguagem que continua evoluindo, ela está na versão 1.24 e ela tem umas coisas legais, tipo, eles garantem retrocompatibilidade. Para ter uma ideia, agora em agosto faz 10 anos que eu programo em Go. Eu vou preparar um post sobre isso. Eu peguei o mesmo código que eu escrevi há 10 anos atrás e eu compilei hoje, ele continua funcionando. Tá aí, Então, tá aí uma coisa que é impossível de fazer com o PHP, né? com qualquer outra linguagem é impossível fazer isso. Então, talvez com C, mas eles têm essa garantia de retrocompatibilidade. Eles vão adicionando coisas na linguagem, tipo agora tem generics, tem iterators, outras coisas que não tinha 10 anos atrás, só que eles não foram tirando nada da linguagem, eles foram rebuscando e aumentando, etc. Então, é uma linguagem mega importante assim hoje em dia. É difícil você desacoplar o crescimento da nuvem, da cloud, de Go. Go hoje, a Microsoft usa Go, o Google, todos esses players, Oracle, AWS, todos esses caras usam Go internamente para construir toda a parte de nuvem, etc. Por que eu escolhi Go, cara? Eu acho que foi muito o tipo de projeto que eu queria trabalhar. Então, quando eu descobri Go, eu já estava 15 anos programando PHP, 15 anos programando web, e eu estava um pouco cansado disso. Eu queria ir para outros tipos de projeto. Eu queria começar a olhar para microserviços, olhar para Lambda Functions, para serverless, né? Começar a olhar para aplicações em linha de comando, programação, coisas mais complexas, mais perto do baixo nível, assim, perto do Unix, talvez, e casou com uma luva, assim, pô, era uma linguagem que eu consigo fazer APIs, consigo fazer Lambda Function, eu consigo fazer uma CLI, aplicativo de linha de comando, eu consigo fazer um bot para o Slack, isso são tudo coisas que eu já fiz com Go, tá? Eu consigo rodar código Go dentro do próprio Kubernetes, como um código embutido no Kubernetes, que são os operators. Então eu consigo fazer várias coisas que eu gostaria, que eu tenho interesse em trabalhar usando o Go. E como as ferramentas que eu uso no dia a dia, Kubernetes, essas coisas todas que eu citei, são feitas em Go, eu consigo mergulhar no código-fonte, entender o que aconteceu, tipo, ajudar a evoluir. Então, e como é uma linguagem fortemente opinativa, o jeito que eu escrevo Go é igual o jeito que o criador do Go escreve, sabe? Então eu consigo ler código. Eu lembro claramente, depois de um mês e pouco estudando Go, eu peguei o código do Kubernetes e eu entendi o que estava funcionando ali. Lógico, eu não entendi o projeto inteiro, porque é gigante, mas Claro, eu claro. peguei um trecho de código e, cara, eu entendi o que está fazendo. Eu entendi o que essa função aqui de rede faz, sabe? Então, isso é legal, assim, sabe? É interessante. No PicPay, a gente usa Go para várias coisas. A minha área usa bastante Go para fazer aplicativos de linha de comando, para o time executar, por exemplo, o time que cuida do Kubernetes, ele gerencia todos os mais de 100 clusters do PicPay usando um aplicativo de linha de comando que eles fizeram em Go. Atualização, migração, criação de componentes, tudo usando uma aplicação. Eles não tocam direto na interface da AWS. Eles usam a Perfeito. API usando Para a consumo aplicação interno. para Consumo consumo interno, no interno. caso. Isso. A gente tem várias aplicações Go que rodam nas pipelines. Tipo, quando o time vai criar uma rota no gateway, a pipeline executa um CLI para validar, para criar regras, para fazer várias coisas. Todo commit que é feito no PicPay roda, todo commit que você faz push para o GitHub, roda uma aplicação em Go que faz uma série de checagens de segurança, de várias coisas. Tem uma engine de verificação de coisas que um dos times criou que roda em todo o commit do PicPay. Isso é até uma coisa curiosa. Segunda semana que eu estava na empresa, eu fui fazer, segunda ou terceira semana, eu fui fazer uma alteração nesse programa e eu derrubei todas as pipelines. Ninguém conseguia fazer commit no PicPay por alguns minutos graças a um bug que eu coloquei.
Então, esse é um nível de importância. Um dos serviços que tem mais acessos, que é aquele que eu comentei, que são quem usa o PicPay, cada vez que você mexe no aplicativo, todas as ações geram eventos que são enviados para o cluster para monitorar comportamento, para habilitar ou desabilitar features, depende da sua seu perfil. Esses eventos todos são mais de 5 bilhões de requests por dia. E isso é uma aplicação Go que suporta isso tudo. Então, e cara, o custo dessa aplicação é ridículo. Assim, são pouquíssimos pods comparado com uma aplicação em outra linguagem. Então, você tem performance, tem custo, tem facilidade das pessoas entrarem no time, porque é uma linguagem simples, é uma linguagem baseada em C, então quem já trabalhou com PHP, com Java, com Vai se sentir em JavaScript, casa. vai se sentir mais em casa. Então, eu acho que é uma linguagem que eu acertei assim o alvo quando eu comecei a dedicar ela 10 anos atrás, que não tinha. Para ter uma ideia, aqui no Brasil não tinha grupos de usuários, hoje tem que criar alguns grupos de usuários aqui em Santa Catarina. Hoje eu sou um dos organizadores da GopherCon, que começou como GopherCon Brasil, e esse ano virou GopherCon Latam. A gente já trouxe tipo, mais de 1.000 devs no último evento. Os últimos dois eventos teve 1.100 pessoas. A gente trouxe palestrantes internacionais, Google palestrando. Eu fui agora no evento do Google mês passado, encontrei um dos criadores do Go, estava lá, o Robert Grisserman. Grisserman, sempre erro o nome dele. E eu fui conversar com ele e eu falei, pô, você tem que vir para o Brasil. Ele, cara, me falaram que o Fercon Latam é um dos melhores eventos do mundo. Eu falei, pô, eu quase chorei, assim. Então foi muito legal essa repercussão. O Brasil está crescendo, a América Latina está crescendo bastante nessa linguagem também. Você diria que talvez por isso, talvez a gente não veja tanto a galera usando o Go para coisas, digamos, em termos de produto, produtos menores, justamente porque ele tem essa predilecência, digamos assim, para coisas mais sofisticadas ou mais de baixo nível, ou por puro desconhecimento mesmo. Tem uma lenda de que só tem dev sênior em Go. Não tem, eu sou júnior e não vou conseguir vaga para Go. Na verdade, a minha teoria, e que eu tenho conversado com os times faz sentido, é que as empresas que começam a usar Go é que estão com problemas muito complexos. Estão com problemas de concorrência, de latência, de precisar escalar muito rápido. Não é que Go é muito simples, só que os problemas que Go é bom para resolver são complexos. Então, para você conseguir trabalhar com Go em ambientes maiores, você vai precisar se esforçar para entender não só a linguagem, mas o problema. Você precisa entender sistemas distribuídos, eventos, sei lá, Lambda Functions e outras coisas complexas ao redor disso. Então, esse é o ponto. Assim. Eu conheço empresas menores, eu tinha uma startup que tinha 4 devs, eu e mais 4 devs, e a gente fez coisas absurdas assim em Go, porque é uma linguagem mega produtiva. Mas talvez porque eu sou fã da linguagem. Então eu vejo poucas empresas pequenas começando, mas as que começam, principalmente startups que começam a escalar, elas começam a ir para Go já no começo, assim, já mais nos primeiros estágios de desenvolvimento, porque você consegue criar softwares que escalam mais rápido, mais barato. Então, eu acho que é uma boa linguagem. Assim. Claro que tem o desafio de contratação. Você tem É, muito mais programador Java e PHP no mercado, porque as universidades despejam programadores Java e PHP bem perfeito. mais. A gente não tem Go na graduação, eu dei aula de algumas disciplinas de Go na pós-graduação, então tem essa dicotomia, né? Tipo, é uma linguagem barata, mas as pessoas são caras, porque como lei da oferta e procura, né? Você tem poucos devs, você vai aumentar o salário. Como já foi Linux no passado, né? Exato. E tu diria que hoje o teu dia a dia é quase 100% em cima de Go no PicPay, Elton? Ou tu tem que te aventurar em outras coisitas, mas... Cara, eu programo bem menos hoje. Eu passo bastante tempo discutindo arquitetura e evolução de estratégia de desenvolvimento. Eu faço code review bastante de Go. Eu esbarro
um pouco nesses 3 anos, esbarrei algumas coisas em Java, algumas coisas em PHP, mas de linguagem de programação é o que eu mais uso, 99% do tempo é Go, porque a minha área é uma das que mais usa Go, assim. Então, tanto as ferramentas internas quanto ferramentas que rodam por baixo dos panos nas máquinas, nas pipelines de desenvolvimento. Então, é Go. Então, acho que eu me envolvo bastante com a comunidade interna. Eu ajudei a criar várias bibliotecas internas também de log, de métricas, de, sei lá, de Graceful Shutdown, essas coisas de sistemas distribuídos e resiliência na comunidade Go. Então é o que eu estou bastante envolvido mesmo. E vem cá, e vamos lá, duas outras perguntas que eu acho bem importantes, especialmente pra galera mais júnior que tá acompanhando a gente, ou galera que tá querendo saber mais sobre como é que é o dia a dia de verdade de desenvolvimento de software, especialmente aplicações grandes, importantes e críticas. Quais são as metodologias de desenvolvimento ágeis que vocês... Você já falou que cada time tem uma certa liberdade de usar, mas assim, holisticamente falando, ou melhor dizendo, no teu time, que tipo de metodologia ágil vocês utilizam hoje, Mineto? Nesse sentido, e ferramentas de apoio, por exemplo, hoje vocês usam, sei lá, o Gira, ou vocês usam outro Service Desk, vocês usam, obviamente, Git, né? Mas vocês trabalham com GitHub Actions, por exemplo, para algumas coisas, coisas mais marginais. Docker, você falou muito do Kubernetes, mas Docker hoje é uma coisa que ampara o trabalho de vocês. Consegue dar uma linha geral pra gente? Legal. A gente, com tecnologias ágeis, a maioria dos times ou usa o Kanban ou Scrum. Os times de produto, eu tenho a impressão que usam mais Scrum, com sprints, etc. Aqui na minha área, a tendência é um pouco mais de usar Kanban. Então, mas, de novo, cada time tem a sua liberdade de usar. A ferramenta oficial da empresa é o Gira, as ferramentas da Atlassian, né? Gira, Confluence para documentação. A gente usa, aí tem um time da empresa que é responsável pela parte de pipelines, o time de Developer Experience. Então, eles são responsáveis por toda essa parte de CI e CD. A gente usa projetos open source para isso. A gente construiu soluções sobre o Tekton, que é uma ferramenta para CI, Continuous Integration, né? E a gente usa o Argo CD, que é para deploy. E aí faz deploy no Kubernetes na Amazon. Então, nessas pipelines, a gente roda muita coisa. A gente roda testes unitários, a gente roda testes de integração, roda lint de código, roda vários testes de segurança, SAST, DAST, essas coisas de segurança. Roda o SonarQube para ver cobertura de código, aí gera imagens, a imagem também, a imagem Docker, né? Ela também é escaneada por segurança. Então, a cada push que você faz para o GitHub, roda um monte de coisas. É um E Dast aquela mesmo, é ferramenta que eu dinâmico, comentei, né? ela tem vários gatilhos assim que vão rodando para você conseguir fazer deploy. Tem várias coisas que rodam automatizadas assim, para evitar falha de segurança, para evitar melhoria de código. Alguns times têm testes de integração, a gente tem alguns times testando agora testes de contrato, a gente tem alguns times usando teste de mutação, que é durante o teste o código é alterado para ver se o código então são camadas de teste muito mais complexas do que a tradicional pirâmide de testes que a gente vê na graduação. Então, mas de novo, depende do time. Tem times que têm uma operação muito crítica, que não pode ficar fora, então eles têm uma complexidade maior de testes. Mas é bem bacana, assim. A gente tem um time que é engenheiros de testes, um time de engenharia de testes, que eles ajudam os times a construir pipelines de teste, construir boas práticas. A gente não tem um time de QA, a gente tem um time de engenharia de testes, que é uma coisa que é o único lugar que eu vi, assim, da minha experiência, e eu acho fantástico, assim. A gente tem uma outra área que é bem interessante, que é uma área de FinOps, que olha para custos, então, para garantir que todos os produtos são rentáveis e você não tem desperdício. A gente tem projetos usando inteligência artificial para analisar o comportamento da aplicação e sugerir
chama de right sizing, né? Ou diminuir ou aumentar a máquina para gastar menos. Então é realmente um ecossistema muito variado, muito interessante. Isso que eu estou falando só do back-end, tá? Eu nem toquei Sim, na parte de mobile, toda a sim, parte sim, do sim. time de Android, iOS, a parte Web, de né? desenvolvimento Parte híbrido. web também, né? A parte web ela tem menos, mas o maior complexidade está no mobile e no back-end, nas Sim, que é o que as APIs. pessoas usam no fim do dia, né? No caso de Uhum, uma fintech, né? Bom, exato. e aí, bom, muito legal saber disso tudo, né? Achei interessante essa história do time de testes, né? De não ter um QA, né? Mas ter algo voltado mais para automação, né? Isso é uma coisa bem legal, né? Uma abordagem realmente que não é muito comum, né, Mineto? Da gente É ver, que né? é uma forma de você escalar, né? Você escala a qualidade dessa forma, assim, criando ferramentas de qualidade, e não tendo uma pessoa para testar. E outra área que eu não falei que é muito importante é a área de segurança. A gente tem, Perfeito. cara, nem sei quantas pessoas do time de segurança, tem vários Sim. times, tem time que cuida da Se- segurança do código, segurança de autenticação, de autorização, de hackers. Nossa, Sim, 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 é um sim. negócio Tem, bem. tem Tem que time ter, de né? Porque dados, certamente vocês, como toda fintech, são visados, né? Então, obviamente é um negócio altamente crítico, né? A gente que trabalha com segurança de informação, a gente sabe disso. E eu acho muito legal toda enfim, essa tua descrição, né, Mineto? Porque isso dá a ideia de que, cara, colocar em pé uma aplicação realmente profissional, crítica, em alto nível de criticidade, vai muito além daquilo que a gente consome como básico por aí, ou mesmo, já vamos falar do elefante na sala, da questão de IA, né? Vamos lá, vamos abrir o chat GPT e ele vai codificar pra gente e tudo mais. Então a gente sabe que o buraco é mais embaixo, pelo menos por enquanto. Mas falando do elefante, Mineto, cara, como é que a IA, não a IA que a gente estudou, né? Porque a gente tem um episódio aqui no Desbuga que a gente Uhum. fala sobre IA, lá como a IA era, né? Enfim, lá na década de 50, enfim, né? Mas a IA generativa que explodiu nesses últimos 3, 4 anos, para ser mais exato, como é que isso tem impactado as pipelines de vocês e os trabalhos de, como você mesmo acabou de falar, code review, né? A gente sabe que tem muita empresa que já usa IA para fazer code review. Com que qualidade? Não sei. Te confesso que me preocupa em saber, né? Mas como é que isso tem impactado na parte de code review, na parte de sustentação de projetos mesmo, né? Que, enfim, em geral, aí, tarefas marginais, como desenvolver termos, fazer checagem de coisas específicas e a parte de code mesmo, cara. Isso já impactou na PicPay em termos de desenvolvimento, por exemplo, já houve algum tipo de corte ou de não contratação, digamos, de gente nova em função de IA generativa, especialmente no campo de júnior, assim, de desenvolvimento júnior, desenvolvedores júniores? Legal. O PicPay é bem empolgado, vou dizer assim, com o IA. A gente tem várias iniciativas na área de produto que estão públicas, né? Parte de os times, parte de gestão de IA está fazendo palestras no mundo inteiro sobre nossos cases de produto. Na área de tecnologia, a gente tem um time que é responsável por liberar, validar, escolher as ferramentas, testar, integrar as ferramentas. Então, tem um time olhando para isso, olhando para as métricas de o que está dando certo, o que está dando errado, quais são os modelos. Então, tem um time incrível aqui dentro olhando para essa área de IA para desenvolvimento. Então, tem principals e pessoas de diferentes níveis trabalhando nisso, assim, como usar IA para aumentar a produtividade dos nossos times aqui dentro. Eu não tenho estatísticas de quantas horas a gente ganhou por mês, por dia, essas coisas, mas é visível assim a produtividade. Esse é o foco, não é substituir pessoas, não é contratar menos, é aumentar a produtividade dos times, diminuir a carga cognitiva dos times, fazer com que os times sejam mais produtivos, etc. Então, esse é o foco que a gente tem, não é substituir pessoas. Dito isso, a gente tem usado as IDEs, todas têm, a gente tem
treinamentos internos. Teve uma palestra semana passada sobre isso, sobre como usar melhor o Copilot, como dar contexto. Então a gente está começando a brincar com algumas coisas de MCP, sabe, integrar coisas aqui dentro. Então tem usado bastante para isso, tem bastante código sendo gerado, principalmente testes automatizados, coisas repetitivas assim. A minha experiência com o IA, eu uso bastante para gerar documentação. Por exemplo, a coisa que eu mais uso é, vou abrir um pull request, eu vou no GitHub e peço, Copilot, gera a descrição desse pull request. Ele lê os códigos e me dá uma descrição das coisas que estão sendo alteradas. A gente tem a opção de usar o Copilot para code review, mas ele não pode aprovar. Ele só faz comentários e uma pessoa tem que ler os comentários, ver o que faz sentido. Então, ajuda bastante, tem coisas que ele pega. Eu uso bastante também para... eu preciso otimizar um código. Me quebra esse código aqui. Dá um exemplo que aconteceu real, prático que aconteceu comigo. Eu escrevi um teste, um código, todo by myself, uma inteligência do Mineto, e funcionou, tá, beleza? Todos os testes. O teste, eu mandei gerar uma parte do teste, porque era um teste trivial. Funcionou, fez o pull request, quebrou a pipeline. Por quê? Porque a complexidade ciclomática do meu código estava 1 grau acima do permitido. Então, peguei o Copilot, quebra essa função em funções menores. Ele pegou aquela função e quebrou em duas funções, e eu revisei, fez sentido, continuou legível, alterei algumas coisinhas, perfeito, me salvou tipo uma meia hora de trabalho. Então, essas coisas acho que são importantes no IA, assim. Eu não vejo IA substituindo a arquitetura, sabe? Então, eu acho que para essas coisas mais repetitivas que eu já sei fazer, já fiz um monte de vezes e não preciso fazer de novo, ou é simplesmente mecânico, assim, pega uma função, quebra, sabe, faz uma chamada de função, ou escreve um documento para isso. Então, isso tem ajudado bastante, assim. Mas, de novo, esse time que eu comentei, ele está a cada trimestre fazendo pesquisas de qualidade aqui dentro, analisando os resultados que a própria ferramenta de IA libera. Então, tem um monitoramento constante para ver o que funciona, o que não funciona, onde é que o dinheiro é bem gasto, etc. Então, acho que a minha visão é que a gente está tendo uma abordagem muito pé no chão, assim, para IA, sabe? Legal. Principalmente em relação à tecnologia. Legal. Porque a gente vê duas coisas, assim, como sempre, né? Como toda inovação, né, Mineto? A gente vem observando o mercado, especialmente o mercado brasileiro, claro, falando aqui do Brasil. De um lado, uma certa histeria, né? Vamos colocar IA e tudo, vamos investir todo mundo, né? E do outro lado também uma certa, sim, uma certa paralisia, né? Onde a galera, não quero saber disso, isso não presta, não é maduro, não confio. Então eu acho que é aquela história, né? Aliás, eu acho que a Microsoft foi muito inteligente em nomear a IA deles generativa de Copilot, né? Porque é exatamente isso, né? É o copiloto da história, né? E vocês têm usado o Copilot muito em função do ecossistema do GitHub ou não? Por outra razão? A empresa fez uma parceria muito grande com a Microsoft, com a OpenAI também, então os nossos cases de produtos são feitos em cima dessa parceria. Então, como a gente já usa o GitHub Enterprise, fez total sentido, e ela funciona super bem, é integrado nas IDEs da Microsoft, como o VS Code e o JetBrains também. Então, fez total sentido, assim. Uma coisa que você está falando, a gente está falando de substituir empregos. Tem pessoas que já eram robôs, tá ligado? Tem pessoas que o trabalho dela era pegar uma imagem do Figma e codar aquilo em HTML. Ou pegar uma especificação e... Você já era um robô, cara. Você só foi substituído por um robô mais rápido e mais barato. Então, o fato é que a IA mudou a nossa carreira, e agora a gente começa aquilo que a gente falou lá no começo do nosso papo hoje. Você tem que estudar coisas que são mais difíceis de substituir, que é as bases fundamentais, é a experiência, é o feeling de entender onde é que as coisas se conectam, é olhar para a arquitetura e não só para o código, olhar para o design do código, porque se tu manda o ChatGPT ou qualquer ferramenta gerar um código, ele vai gerar um arquivo enorme com 1000 linhas de código. Só que ele não está ainda preparado para pensar no design do código, ele não está pensando
que aquele código vai ser lido e alterado por outras pessoas. Então, esse conhecimento, essa experiência é que faz diferença e que o IA não consegue, pelo menos em 2025, não consegue substituir. Então, se tu tá com medo de perder o trabalho, é porque você já é um robô. Então, eu Boa, acho que boa. esse é o principal visão que eu tenho, sabe? Não, perfeito. Essa tua colocação veio muito a calhar, porque de fato é isso, né? As pessoas já fazem coisas robóticas e, obviamente, Uhum. podem aí sim ser substituídas desde já por alguém que faz isso mais barato e mais rápido, né? Mas assim, Mineto, dito isso tudo, como é que se vê, ou o que esperar aí, na verdade, da profissão de dev nos próximos anos? Eu tenho a impressão, na verdade, meio uma impressão, uma constatação em termos de observação, me corrija se eu estiver errado. Perdão, gente, eu tô gripado, perdão. Que, na verdade, o que a IA fez, generativa, foi subir um pouquinho o sarrafo. Então hoje, como tu Uhum. muito bem colocaste, o profissional ele tem que entender de outras coisas. A gente tem que ser melhor, mais inteligente do que a inteligência Uhum. artificial. Né? Como diria o professor Nicoleles, a inteligência é de organismos e não mecanismos. Né? Acho essa Boa. expressão muito legal. E é por aí. Mas assim, o cara vai ter que entender um pouco mais de negócio, o cara vai ter que entender um pouquinho mais de Perfeito. arquitetura, o cara vai ter que ter... O sarrafo subiu, né? Isso é fato, Uhum. né? Como é que se vê? Vamos imaginar assim, ó, próximos 5 anos, não vamos nem longe, tá? Porque existe uma estimativa que nos próximos 10 a gente pode evoluir 100 anos. É uma coisa absurda, né? Em todas as Uhum. áreas do conhecimento humano. Então vamos fazer um exercício um pouco mais realista, os próximos 3, 5 anos, sendo que a IA continue nessa ascendente. Como é que você vê o dev daqui a 5 anos? Nossa, eu só queria dar um passo atrás que você falou antes da gente responder essa pergunta, do subir o sarrafo. Se a gente comparar ser programador ou entrar na área de programação lá em 2018, 2017, a barra era alta. Só que durante a pandemia aconteceu o que eu chamo da grande distorção. Durante a pandemia, todo mundo virou programador, a barra ficou muito baixa, todo mundo começou a programar, os salários inflaram, quem era júnior virou pleno, quem era pleno virou sênior. Então, se a gente comparar o sarrafo hoje com a pandemia, sim, está muito alto. Mas se a gente comparar a barreira de entrada hoje com 2015, 2016, eu acho que está parecido, sabe? Então, eu acho que a gente não tem que olhar o que a gente está comparando, sabe? Está comparando com a realidade ou com a distorção, tá? Então, eu acho que sim, é cada vez mais difícil você ser programador, ser desenvolvedor de software, porque agora você não vai mais ser só programador, você vai ser desenvolvedor de software. Você tem que olhar para arquitetura, engenharia de software, você tem que olhar para negócio, você tem que olhar para as relações humanas ao redor do código, sabe? Qual produto que está resolvendo, qual o problema de usuário, qual o problema do usuário, qual é a mudança que você vai causar no negócio, nas pessoas. Eu acho que tem que mudar isso. E eu acho que daqui para frente o que vai mudar é que várias coisas, tipo, as interfaces mudaram, a gente não vai mais interagir por cliques, a gente vai interagir por voz, a gente vai interagir por chat, sabe? A gente vai ter que, no back-end, integrar LLMs com outras coisas, com os nossos sistemas legados. Então, eu acho que ainda tem bastante coisa que vai ficar parecida, ou que vai ter pequenas mudanças. Eu acho que o back-end é onde vai ter menos mudanças, mas o front-end ele vai mudar bastante, assim. Então, eu acho que se você está entrando agora na área de front-end, você começa a pensar mais em interfaces conversacionais, sabe? Como é que a sua aplicação vai interagir com áudio, com vídeo, com texto, com multimodal. Então, eu acho que vai mudar nesse sentido. Eu acho que a gente vai usar cada vez mais as IAs como copiloto mesmo. Eu bati um papo com um amigo meu uns meses atrás, e ele falou, cara, olha o que eu estou fazendo. Ele desenhou uma arquitetura de software, arquitetura de um sistema, tipo banco, back, Redis, etc. Jogou aqui no chat GPT e me disse, onde é que está o problema dessa arquitetura? Ou se eu aumentar tal coisa, e se cair o banco? E ele foi fazendo um bate-papo e melhorando, como se eu estivesse conversando com um colega sênior, ou quase sênior. Então ele foi fazendo perguntas, tipo, me sugira alguma coisa, o que você acha?
é um bate-papo como nós dois aqui. Se a gente abrir um quadro branco aqui e começar a desenhar, e esse papel, eu acho que as IAs vão ajudar bastante, assim. Se isso é bom ou ruim, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que isso vai ser interessante, assim, essa interação que a gente vai ter daqui para frente, sabe? Tu sabe, Neto, que tem uma ala de gente da nossa área que tá bastante preocupada no curto prazo. Ou seja, quando de curto prazo, os próximos 2, 3 anos, quando esse monte de algoritmo totalmente gerado por IA, ou na grande maioria gerado por IA, sem crítica, Uhum, sem que alguém tenha criticado, começar a quebrar. Ou uhum. seja, quem vai suportar o algoritmo quebrado por IA? O algoritmo feito pela IA que quebrou, enfim, deu bug, tá, gente? A gente criou uma ferramenta, a ferramenta deu bug, só que essa ferramenta foi quase totalmente criada por inteligência artificial e que, cara, agora tem que ser um humano para resolver, porque agora a giripoca piou. Te preocupa um pouquinho isso, óbvio, Muito. não nesse momento, nessa tua fala, porque tua fala foi perfeita, no sentido de copiloto, mas de muita coisa tá sendo gerada sem crítica, sem validação, né, sem curadoria, né? Como é que tu vê isso, cara? Tu acha que isso pode acontecer no curto prazo? Cara, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito medo, assim. Se tu pegar os times aqui da empresa, são todos, tem muita gente sênior, tem muita gente fera aqui. Então, é fácil eles olharem para um código e, né, aqui tem um problema. Ou isso aqui não escala, ou isso aqui é difícil de manter, ou isso aqui a complexidade ciclomática é absurda porque a ferramenta bloqueou, sabe? Então, o ecossistema que eu tenho aqui, eu acho que é mais difícil disso acontecer. Pode acontecer, pode, em algumas áreas mais marginais, algumas áreas mais novas, mas eu acho difícil, dado o ecossistema que a gente tem. Agora, se tu pegar uma empresa menor, que está crescendo muito rápido e contratou devs que codaram 100% pelo chat GPT ou por qualquer ferramenta dessas, e aí coloca em produção, começa a dar erro, ela pega o erro, joga de volta na IA para pegar a resposta. Vai chegar um momento que esse loop, você não tem base sólida, sabe? Então, eu vejo muito isso acontecendo, talvez, em empresas menores, e em algum momento dessas empresas vão crescer e vão ficar críticas e vai começar a cair esse castelo de cartas. Então, eu acho que para quem é júnior, a barreira de entrada vai ficar maior e que você precisa ter essa visão, assim. Então, a minha preocupação é com isso, assim, empresas que não tiverem essa preocupação, se não criar esse ecossistema de ter pessoas e ferramentas que te ajudem a não perder o controle dessas coisas. Porque senão, é o que você falou, eu acho que vai acontecer, está acontecendo, eu acredito já. Esse é o ponto. Reflexões, né? Reflexões. Realmente é legal ouvir essa tua visão, porque é o que a gente vem percebendo, assim, especialmente dos negócios menores, como tu mesmo disse, né? Agora, Mineto, aproveitando esse nosso bate-papo, que da próxima vez a gente pode fazer na UTI, né? Tu tá ruim de um lado, eu tô ruim do outro, né? A gente pode A fazer sinfonia de isso tosse. na ala de infectados. Ah, cara, se tu tivesse começando hoje, ok? Mas, ó, olhando para a lente da verdade, como diria quando viu. Se tu tivesse começando hoje, cara, o que que você faria de diferente da tua trajetória, cara? Porque é óbvio que, como tu mesmo colocaste no início, o homem é produto do meio, né? Se tu chegou até aqui é porque tu teve todas as passagens, enfim, todos os preâmbulos. Mas se tu voltasse no tempo, né, aquela velha história, e visse lá o bonitinho lá, o vermelhinho, como a gente chama, a gente brinca aqui, o vermelho, quais seriam as tuas dicas aí de coisas a serem feitas diferentes do que foram? Nossa, que pergunta complexa, né, meu? Pô, pois é, cara. Eu acho que uma coisa que eu falaria assim cara, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabe? Então, primeira coisa, não seja tão afobado, aprenda a estudar, a se organizar, a ser disciplinado. Eu acho que ter disciplina, assim, desde o começo é mega importante para você estudar, para você praticar, para você ficar sempre de olho na sua carreira. Então, acho que isso eu demorei um pouco para me ligar, que eu falei, estou há 30 anos na carreira e eu continuo aprendendo, eu continuo.
E eu acho que é legal que hoje eu tô quase tão empolgado quando eu estava há 30 anos atrás. Eu tô um pouco velho, ranzinza, mas eu continuo aprendendo, eu continuo empolgado, eu continuo mostrando para minha filha, olha só o que eu tô aprendendo aqui, olha, sabe? Então, eu acho que eu teria falado assim, pô, vá devagar, mas mantenha o ritmo, sabe? Não seja afobado, porque no começo a gente toma decisões de, sei lá, às vezes trocar de emprego, trocar de tecnologia, antes de ter um pouco de base. Então, acho que para mim seria o principal, assim, vá devagar e sempre. Crie uma rotina, crie uma disciplina de aprendizado, de conversar com as pessoas. Outra coisa que eu era bem fechado assim no começo, eu demorei um pouco para começar a conversar mais com as pessoas. Eu era aquele típico nerdzinho fechado assim. E o que fez diferença na minha carreira foi exatamente sair um pouco da frente do computador e olhar para o lado e falar com as pessoas, etc. Então acho que eu tentaria esses pontos assim. Se eu ir e ouvir, não sei, porque a gente é jovem, a gente não ouve, acha que sabe tudo, mas É eu isso. provavelmente faria essas coisas. Pra quem não sabe, o Elton aqui de Chapecó, né? O Elton nasceu em É isso. Chapecó, aqui no oeste de Santa Catarina, aliás, onde estão os estúdios aqui do Voz e Verso. Embora a gente é ouvido e acompanhado, Elton, por vários rincões deste Brasil e quiçá fora daqui, já aconteceu, né, Tiagão? Quem sabe até fora desse planeta, não se sabe. Mas a gente tá aqui no oeste de Santa Catarina. E até a gente brincava, certa feita, faz muito tempo isso, da gente criar um. Aliás, já fizeram isso, né? Depois a gente brincar, e depois a gente foi ver que já existia, que era o dicionário oestino, né? Porque a Uhum. gente fala reco, a gente fala. O que Fechada. mais? Hã? O que mais que a gente fala? Peixada, Peixada, reco, coisas que só funcionam suva, aqui. tunga. Então, cara, e como é que foi assim sair de Chapecó? Que não era o que é hoje, né? Realmente Chapecó realmente evoluiu bastante, né? Isso Uhum. fica, a gente fica bem feliz em ver isso. A gente que tá aqui na região, a gente que escolheu morar, meu caso, eu escolhi morar no interior para ter uma qualidade de vida melhor. Mas como é que é sair de Chapecó e depois de todas as andanças e estar agora na Ilha da Magia? Tá legal aí? Tá, tá. A minha história é engraçada porque eu cresci e morei um tempinho fora quando era criança, mas a minha boa parte da vida foi aí. Então eu entrei na faculdade com 17 anos e com 20 e poucos eu já tinha passado por vários estágios na carreira, assim, já era analista de sistemas com 23, 24, 25 anos. E aí eu estava fazendo uma pós-graduação ali em Chapecó. E aí eu conheci teve uma palestra da IBM que a professora falou sobre tecnologias. E ela falou, cara, tá tendo uma... A IBM está estudando sobre grid computing, que é o pai da nuvem. Assim, antes de cloud computing tinha esse conceito. Bem E eu antiga aí, pra quem comentei não, com ela. né? Isso foi em 2004. E eu comentei com ela, ó, estou fazendo a monografia da minha pós nisso. Ela, pá, me dá teu contato que eu vou te fazer uma ligação, vou te contatar com o pessoal da IBM lá nos Estados Unidos que está escrevendo um livro sobre isso. E mandei e a gente começou a conversar e eu fui para os Estados Unidos. Minha primeira viagem de avião foi de Chapecó para Austin, no Texas. Então eu era cara completamente colono do mato, assim, bem tímido. E eu fui, cara, na cara e coragem, mal sabia falar inglês e fui para os Estados Unidos para escrever um livro. Lembra que em 2004 não tinha celular, não tinha Google, Google estava Não começando, tinha WhatsApp, ah, não tinha não tinha WhatsApp, não WhatsApp. tinha Google Maps, não tinha nada disso. Então, eu fui na cara e coragem. E quando eu voltei um mês depois, eu percebi que, cara, tem um universo lá fora e eu sou capaz de ir para esse universo, sabe? Tem um filme que eu assisti mais ou menos nessa época que me marcou muito, que é O Peixe Grande, que é um filme do Tim Burton, que o personagem fala: eu era um peixe grande num aquário. Quando eu percebi que existia um oceano, eu não consegui voltar para o aquário mais. Né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu percebi que existia muita coisa lá fora e eu era capaz de fazer isso, porque eu tinha medo e quando eu perdi o medo, e aí eu não consegui mais ficar, eu troquei, fui para Joinville, que é a maior cidade aqui de Santa Catarina, e de lá fui trabalhar numa startup, depois montei minha própria empresa, depois eu montei conheci meu outro sócio, a gente montou uma startup aqui em Floripa, eu vim para cá, e aí nesse meio tempo fui para fora do país várias vezes, a trabalho, a passeio. Então eu acho que foi muito quebrar essa barreira, assim. Existe um universo lá fora e eu sou capaz de, pelo menos, fazer. Eu acho que a gente
Se eu não tivesse tido aquela conversa com aquela professora e não tivesse topado e tido pessoas, lógico, da minha família que apoiaram, para ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para passagem, eu tinha que comprar a passagem e a IBM ia devolver depois o dinheiro. Eu tive que pedir dinheiro para minha avó, sabe? Então, se não tivesse esse apoio, talvez eu não teria feito nada, mas eu acho que isso, assim, eu sempre brinco que o sucesso é 50% oportunidade e 50% você está pronto para pegar essa oportunidade. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu me dediquei, cara, um absurdo, assim, cara. Eu fiz, aprendi inglês do jeito que eu podia e eu estudava 12 horas, 16, fiquei um mês e meio lá. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, assim, para dar conta, sabe? Porque eu queria que desse certo. Então, acho que é isso, assim, cara. Daí que Chapecó para o mundo e hoje eu estou em Floripa, eu amo Floripa, acho que eu não daqui dificilmente eu saio, sabe? Quem diria, hein, Mas eu cara? amo Quem diria? Chapecó, eu sempre que eu volto para Chapecó, tá cada vez mais linda. Minha família tá aí, agora eu vou para aí em julho de novo. É a nossa Então região eu aqui, né? adoro. Concórdia, aqui do lado de Chapecó, é uma região que realmente só cresce, isso é bem legal, né? E com qualidade Uhum. de vida, né? Também adoro Floripa, né? A Ilha da Magia, né? E hoje virou um hub de tecnologia, né? Muita gente não sabe, Isso. mas a principal matriz econômica de Floripa é tecnologia, já há alguns Uhum. anos. Ultrapassou o turismo já faz algum tempo. E a gente tem grandes players, como é o caso da própria, né? PicPay, Peixe Urbano. Aliás, a PicPay, você tá home office hoje. A PicPay Sim. tem escritório em Floripa. A PicPay é de São Paulo. Como é que é o teu dia a dia nesse sentido? Mas a PicPay originalmente, ou PicPay, na verdade, que é o Ou aplicativo, né? PicPay, ou PicPay. O PicPay, ele é de Vitória, no Espírito Santo. Surgiu lá, depois eles foram para São Paulo, então tem um escritório em Vitória e dois escritórios em São Paulo, um que é o original do PicPay e o outro que é o do banco original, que é um banco que é da mesmo conglomerado que a gente mesclou, então tem duas sedes em São Paulo. Eu estou aqui remoto em Santa Catarina, em Floripa. Eu vou para São Paulo umas 2 vezes por ano para algum evento, algum planejamento, alguma coisa. Mas eu trabalho remoto sempre que eu puder, já faz desde a pandemia, eu adoro trabalhar remoto, estou no meu escritório aqui, então eu gosto muito desse processo e funciona super bem, assim, a empresa inteira cresceu ao redor disso e funciona muito bem esse processo. Isso é muito legal. Até a gente teve uma conversa um tempo atrás, Mineto, com o Fábio, com o Oliver. Que, cara, Uhum. tu também conhece ele, das pessoas que eu conheço, talvez seja a pessoa que mais tempo trabalha em home office. Ele trabalha, sei lá, 20 anos em home office. E não é uma Uhum. coisa para todo mundo, né? Exige uma série de habilidades e de comprometimentos que muita gente não tem. Então, legal. Até fiquei de perguntar se tinha um escritório em Floripa, então eu tinha dúvidas sobre isso. Legal. E me diga isso pra gente concluindo já, Minato. O que você tem em mente aí de projeto pessoal? Eu sei que tu tem teu blog, eu sei que você vira e mexe, tem capítulos novos de livros, tem ideia de livro novo, não tem? Como é que tá a questão de eventos, que tu sempre te envolveu muito? Eu sei que tu acabou de co-coordenar ou coordenar o evento de Go. Como é no âmbito pessoal aí, tirando o PicPay, o que tem pela frente aí da tua programação? Nossa, eu acho que eu continuo escrevendo no meu blog, no meu site. Eu tenho duas newsletters. Uma é a Semana Go, semanagol.dev, que é uma newsletter semanal, óbvio, que eu mando sobre das novidades e notícias importantes da comunidade Go. Tem a mais que senior.dev também, que eu entrevisto pessoas que seguiram a carreira de staff e principal, é bem bacana. Tenho palestrado menos esse ano. Esse ano eu participei, esse primeiro semestre, eu participei de muitos podcasts. Acho que é uma mídia que eu tenho adorado participar. Acho que nem sei quantos, assim. Esse ano foi bastante, assim, foi o ano que eu mais participei. Agora, o segundo semestre, eu quero voltar a palestrar em eventos. Eu tenho um evento já acho que em novembro, e eu quero ver se eu consigo entrar em alguns outros antes disso. Então é isso, assim, eu tenho como Google Developer Expert, eu me comprometo a produzir conteúdo, então esses conteúdos, além de, é mais um incentivo para continuar criando conteúdo. Eu gosto bastante, eu tenho uma ideia de livro, só que acho que talvez ano que vem eu volte a pensar nele.
que é voltado para... Até tem o título Go, Dev para quem é Ops, falar Boa, sobre boa. Legal, programação hein? para quem é SRE. Aliás, eu tenho que registrar esse nome que agora eu vou perder. Eu acabei de Cara, falar em tem que público. ficar esperto, porque ó, eu particularmente já compraria, entendeu? Pois é. Porque até o Bruno Rocha, que trabalha na Red Hat, fez um livro exatamente sobre isso, só que ele fez com Python, e eu tenho interesse em fazer Go. Vamos ver se talvez esse ano está meio conturbado, talvez ano que vem eu volte a pensar nisso. Então, mas escrever livro é legal, é um esforço grande, assim. Eu quero ver se dá retorno, mas é um esforço bem grande. Eu quero ver se ano que vem eu consigo palestrar fora do Brasil. Eu tentei ano passado, mas não tentei com tanto afinco. Não foi aprovado em 2 palestras que eu submeti. Quero ver se agora no final dos próximos meses eu começo a me preparar melhor para isso, para palestrar com o Fercon Internacional, coisas assim, ou a Cubicon, alguma coisa. Então esse é o meu objetivo assim como palestrante para os próximos meses, o ano que vem, emplacar uma palestra fora do Brasil. Muito massa. Bom, galera, pra quem ainda não se ligou, teu principal repositório, né, Elton, é o eltonmineto2ts.dev, certo? Lá tem tudo, Isso. tem sobre as tuas newsletters, as palestras, os projetos, livro, como eu já mostrei, e-book, né, como eu já mostrei, enfim, dá uma sapeada, porque o Elton é uma das poucas pessoas que eu conheço que mantém constância no escrever em pleno 2025 com a IA fazendo tudo, né? Então isso é uma coisa, no mínimo, Eu, elogiável. eu até pensei, já brinquei de colocar no site 100% escrito por humanos. A única coisa que eu uso IA é quando eu vou traduzir os textos para inglês, eu uso o Grammarly para me ajudar a revisar a gramática em inglês. E aí ele usa um pouco de IA para sugerir, pô, essa frase aqui, se você rebuscar ela um pouco e Não, tal. perfeito. E como a gente não é Copiloto, né? nativo, exato. Tipo, eu escrevo em português e aí eu traduzo para inglês e ele me ajuda a revisar a ortografia. Então, eu acho que é legal ter esse toque pessoal, sabe? É como se eu estivesse conversando com a pessoa, então eu não gosto de ter alguém Perfeito. É. escrevendo por Cara, mim. e é incrível porque as pessoas não sabem, o afegão médio, como eu brinco, o afegão médio, ele não sabe, ele não entende que a ideia do conceito do algoritmo de inteligência artificial e sai enlatando todas as primeiras interações que ele faz com a ferramenta, né? E aí você tem Uhum. conteúdos horríveis, assim, que são, obviamente, notoriamente feitos por inteligência artificial. Aliás, a Google já promete agora, ainda em 2025, rebaixar conteúdos. Desculpa. Rebaixar conteúdos criados totalmente por IA, que não tenham esse disclaimer. Uhum. Justamente por isso, né? Porque a produção tá nesse ponto. E não é à toa também, né, Mineto? Eles precisam de base para continuar treinando os LLMs, né? Então, se só o que eles vão ter são coisas de LLM, quem vai evoluir a inteligência artificial no sentido Uhum. da humana, né? Se toda a produção é retroalimentável, né? No Papos Google para I/O agora, episódios. no Google I/O agora desse ano eles mostraram uma API que você pode usar para verificar se o conteúdo foi gerado por IA. Então é bem bacana assim. Até no Google Docs já tem, quando você abre o Google Docs, no finalzinho ali, ele aparece tipo uma impressão digital que você clica e diz se aquele texto tem IA ou não tem. Baseado em Então, acho que probabilidade, claro. eu acho que é uma iniciativa interessante. Dado que os caras estão gerando ferramentas para gerar coisa, né? Então, é legal. Sim. Mineto, alguma coisa que eu devia te perguntar e não te perguntei? Acho que não, cara. Acho que passamos por bastante coisa, cara. Essa era a ideia. Tem alguma coisa que você quer deixar como mensagem final, enfim? Algum recado pra galera? Ou algum projeto novo que tá vindo aí que tu quer dar mais ênfase? Acho que eu estou à disposição para trocar ideia. Se quiser me comunicar, entrar em contato pelo LinkedIn, eu usava bastante Twitter antes de virar X, agora eu perdi um pouco a alegria ali. Mas acho que pelo LinkedIn é mais fácil de me encontrar. Manda uma mensagem lá, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas respondo. Meu site é onde você vai encontrar todas as coisas que eu vou aprendendo. Então, o meu site é muito mais para me
me ajudar a ensinar, me ajudar a aprender também. Então, acho que é um lugar legal para me encontrar. E é isso aí, acho que vamos. De novo, eu estou há 30 anos na área e continuo empolgado. Eu acho que tem muita coisa legal para surgir ainda, muita coisa bacana. Tem muita coisa que, quando eu e o Jack estudávamos, era ficção científica, e hoje a gente, no clique de botão, a gente tem acesso a modelo de IA sei lá, servidor e coisas que a gente só via nos filmes. Então, acho que vocês estão num momento muito legal. Eu só, de novo, fortaleço o que a gente falou aqui. Não pule etapas. Olhe para os fundamentos, porque isso vai te salvar bastante. Assim, olhe para algoritmos, olhe para estrutura de dados, sistemas operacionais, sabe? Livros que falam de arquitetura e design de software são importantes ainda hoje, e acho que ainda vão continuar a ser. Então, não olhe só para as abstrações, olhe para o que está por baixo, que é o que vai fazer diferença na sua carreira. Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi ninguém menos, ninguém mais do que Elton Luiz Mileto. O Luiz, eu acho que só eu que sei que tem esse Luiz no meio. Tem o Luiz no meio, né? Ainda tem ou tu extirpou? Tem, mas nunca uso. Ninguém não usa, né? Fica foneticamente mais legal o Elton Mileto, né? Mas reiterar aqui o agradecimento. Eu sei que o Elton, primeiro, é uma pessoa extremamente generosa, tá sempre. Não é discurso isso que ele tá dizendo, a galera que manda e-mail para trocar ideia. Eu mesmo já fiz muito isso no passado, num presente, e provavelmente farei no futuro. É um cara que é extremamente solícito, a gente troca muita ideia, é um cara que tá sempre aberto aí mesmo a conversa, a ajudar. Extremamente generoso nesse sentido, né? E, bom, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, tá, Mineto? Eu sei que o teu dia a dia não é fácil. Nós estamos gravando esse episódio hoje, na segunda, dia 9, agora são 20h45, 1h45, que foi mais ou menos o que eu me comprometi com o Elton, tá? E ele vai ao ar amanhã, ok? Como se fosse ao vivo mesmo, no canal do DesbugaCast. Então, cara, mais uma vez, obrigado pela tua parceria de sempre, pela tua gentileza e enfim, pela generosidade com que tu sempre trata todo tipo de convite. Já nos cruzamos muito por eventos aí, em que ele palestrava, eu também, enfim, muito legal. Enfim, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Espero que todo mundo tenha gostado. É impossível a galera não gostar, porque a gente fala de muita coisa massa. Então, só se o cara realmente for um alienado. Então, se tu não gostou, cara, esse canal não é pra ti. Mas, de novo, obrigado mais uma vez, tá? Cara, valeu pelo convite. Muito massa o papo. E, de novo, acho que é legal, se vocês não concordarem com o que eu falei, vamos trocar ideia ali nos comentários. Acho que a gente, discordando, a gente tem argumentos para aprender mais. Então, o que eu falei foi muito minha experiência, minha vivência, mas cada um tem uma experiência diferente, então pode ser que o que eu falei seja completamente absurdo para alguém e tá tudo bem, e que a gente conversa e chega a algum acordo ou não. Então, acho que isso faz parte da ciência e parte do aprendizado, né? Então, tô aí para trocar ideia. Para finalizar, o que tu tá ouvindo hoje em dia, cara? Só coisas dos anos 90 e 2000 ou tá ouvindo coisa nova aí? Cara, eu tô aberto aqui, tava ouvindo Behemoth, que é Behemoth, cara. E o próximo é Gojira, que é uma banda bem nova que eu adoro. Meu Deus, cara, coisa de lado. Ó, mais dica aí pra Spotify. Deve ter o Elton e mais uns 2 ou 3 ouvindo isso, então ajudem essa banda, gente, por favor. Não, brincadeiras à parte. Obrigado mais uma vez, Elton. Foi um prazer, como sempre. Os nossos papos sempre rendem. Eu espero que da próxima vez a gente esteja pelo menos com a vitamina C em dia, né? No organismo. E que seja numa mesa de bar, que sempre rende mais, né? Gente, obrigado pela presença e paciência de todo mundo, e que bom que vocês consumirem e vão consumir esse conteúdo. Galera do estúdio Voz e Versa aqui, esse é um projeto original aqui do estúdio, então, Tiagão, obrigado, Thaís, galera sempre muito solista. Um abraço, até a próxima e vamos nessa. Até mais, gente.